Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, com tradução e adaptação, Valcir Carrasco. Capítulo 1. Patrão e criado. Em 1872 vivia em Londres um homem misterioso, chamado Phileas Fogg. Era discreto, jamais chamava atenção sobre si mesmo, pouco se sabia sobre a sua vida. Amável e refinado, demonstrava em todos os gestos ser um cavalheiro, e por isso causava ótima impressão na alta sociedade britânica. Sem dúvida era inglês, mas não parecia ter nascido em Londres. Nunca fora visto especulando na bolsa de valores ou em algum dos escritórios do centro comercial da metrópole, nem participava da diretoria de qualquer banco. No porto da cidade jamais ancorou algum navio de sua propriedade. Não pertencia ao corpo administrativo de nenhuma empresa. Jamais entrara com uma causa em algum tribunal. Não era industrial, comerciante ou agricultor, nem membro de qualquer instituição artística ou literária, nem do conselho de um museu, nem de um órgão de importância do Instituto de Artes e Ciências protegido pela rainha que toda a sociedade inglesa fazia questão de prestigiá-lo. Também não frequentava nenhuma das associações que naquela época abundavam na capital inglesa. Phileas Fogg era membro do Reform Club, e tão somente. Era um endereço muito bem considerado, só frequentado por homens. Seus sócios, a maioria, eram membros do parlamento ou ligados à indústria e ao comércio. Embora pertencessem à elite, seus membros ligados ao Partido Liberal defendiam os interesses da classe trabalhadora junto ao governo inglês. Não havia, porém, somente finalidades políticas. Como todo clube masculino da época, oferecia instalações para os cavalheiros passarem o dia todo e até dormirem se assim desejassem. Em suas dependências havia um bom restaurante, salas de jogos, leitura e convivência. Tratava-se de um local para homens de negócio e políticos com ideias a fim de encontrarem, conversarem, discutirem as notícias dos jornais ou, se fosse o caso, se hospedarem por algum tempo. Para alguém se filiar, era necessária uma boa apresentação e a aprovação dos outros membros. Sendo tão discreto a respeito de si mesmo e tão pouco ligado ao mundo empresarial, como Phileas Fogg conseguira ser admitido em um clube tão exclusivo? Quem fizesse essa pergunta seria informado que a aprovação de seu nome fora recomendada pelos irmãos Baring, em cujo banco guardava uma boa quantia. Phileas Fogg era rico? Sem dúvida. Mas ninguém sabia a origem de sua fortuna. Ele próprio seria a última pessoa a quem teriam ousadia de fazer tal pergunta. Não era mão aberta. Tampouco se podia chamá-lo de avarento. Quando lhe pediam auxílio para alguma causa nobre, ele contribuía discretamente, muitas vezes exigindo anonimato. Resumindo, não havia ninguém menos comunicativo do que esse cavalheiro. Falava o mínimo possível e quanto mais silencioso se mostrava, mais misterioso parecia. Sua vida era tão transparente e ordenada, sua rotina tão metódica, que as pessoas imaginavam a existência de algum segredo oculto em seu passado. Teria viajado? Muito provavelmente. Ninguém demonstrava decifrar melhor o mapa-mundi. Não havia lugar por mais distante que ele não parecesse conhecer de maneira particular. Certamente viajara por todo o globo terrestre. Entretanto, há muitos anos Phileas Fogg não saía de Londres. Quem o conhecia um pouco melhor afirmava que, com exceção do caminho percorrido diariamente da casa ao clube, nunca fora visto em qualquer outro lugar. Seu único passatempo era ler o jornal e jogar cartas. Não tinha mulher nem filhos. Vivia solitariamente em sua mansão na rua Savile, para a qual ninguém era convidado. Mantinha somente um criado. Almoçava e jantava no clube, sempre no mesmo horário, na mesma mesa. Jamais convidava ninguém, amigo ou estranho, para compartilhar a refeição. Só retornava à sua casa para dormir, à meia-noite em ponto. Era requintado como indicavam seus hábitos gastronômicos. A cozinha do clube lhe oferecia pratos de alta gastronomia servidos por criados de casacas pretas em baixela especial. Bebia xerez ou porto em finíssimos copos e taças de cristal. Vivia como um excêntrico, mas de forma muito agradável. Sem ser suntuosa, a mansão da rua Savile era extremamente confortável. Devido aos hábitos invariáveis do seu morador, o trabalho doméstico era mínimo.
mas tudo era cronometrado e as regras domésticas mantidas com extrema exatidão. Phileas Fogg exigia o máximo de pontualidade e regularidade do seu único criado. Naquele dia, 2 de outubro, demitira James Foster, somente porque o rapaz lhe trouxera água para se barbear 2 graus a menos do que fazia questão. No momento em que começa essa história, Phileas Fogg aguardava um novo candidato que deveria se apresentar entre 11 e 11h30 da manhã. O cavalheiro sentava-se rigidamente em sua poltrona, com os pés unidos como os de um soldado em forma. Mãos apoiadas nos joelhos, expressão séria, cabeça erguida, observava o movimento dos ponteiros do relógio da sala. Um relógio de tipo bem complicado, por sinal. Indicava as horas, os minutos, segundos, dias, data do mês e do ano. Era preciso uma boa dose de atenção para acompanhar todos os ponteiros. Ao soar 11h30, pretendia, como de hábito, sair para passar o dia no clube. Bateram na porta da sala onde se encontrava. James Foster, o criado demitido, entrou acompanhado por um rapaz de aparência atlética. Esse é John, que veio ser entrevistado para o cargo. Ele é francês. Apresentou o Foster. Você é francês e o seu nome é John? Admirou-se Phileas Fogg. Se for de seu agrado, prefiro ser chamado de Jean. Embora os nomes sejam equivalentes, nasci na França. Meu nome completo é Jean Passepartout. Meu sobrenome quer dizer chave mestra, ou seja, aquela que abre qualquer fechadura. Sem querer me exibir, meu sobrenome expressa minha aptidão natural para resolver qualquer problema. Qual a sua experiência? Sou um rapaz honesto, senhor. Mas, para ser franco, já tive muitas profissões. Fui cantor nas ruas e artista de circo, onde cheguei a dançar sobre uma corda. Mais tarde, virei professor de ginástica. Finalmente, trabalhei como bombeiro em Paris. No meu currículo, tenho incêndios inesquecíveis. Há 5 anos deixei a França. Por desejar o conforto da vida doméstica, tornei-me criado na Inglaterra. Atualmente estou desempregado, e soube que o Sr. Phileas Fogg é um homem que aprecia a rotina. Chegaram a me dizer que é o cavalheiro mais sedentário do Reino Unido, por isso resolvi me candidatar ao cargo de seu criado. Não tenho medo do trabalho, mas quero fugir de problemas e agitação. Sonho com tranquilidade e paz. Eu tenho boas referências a seu respeito, observou Phileas Fogg. Conhece minhas condições? Sim, senhor. Ótimo. Que horas são? São 11h22, respondeu o rapaz, tirando um enorme relógio de prata das profundezas do bolso do seu colete. O seu relógio está atrasado. Senhor, perdoe-me, mas é impossível. Está atrasado 4 minutos. Não importa. É suficiente constatar a diferença. A partir deste momento, 11h29 da manhã, nesta quarta-feira, 2 de outubro de 1872, você está a meu serviço. Dito isso, Phileas Fogg levantou-se, pegou seu chapéu com a mão esquerda, colocou na cabeça com um movimento automático e saiu sem dizer mais nenhuma palavra. O novo criado, Jean Passepartout, ouviu a porta da rua fechar uma vez. Era o seu novo patrão que saía. Em seguida, uma segunda vez. Era o seu predecessor, James Foster, que ia embora. Passepartout ficou sozinho na mansão. Mon Dieu, pensou o criado ainda surpreso. Até no Museu de Cera de Madame Tussauds conheci personagens mais animados do que meu novo patrão. É bom esclarecer. O Museu de Madame Tussauds, que atrai milhares de visitantes anualmente, é famoso pelas figuras de cera criadas com perfeição. Só faltam falar. Durante a curta entrevista, Jean Passepartout avaliara seu novo patrão. Phileas Fogg aparentava cerca de 40 anos, com um aspecto elegante e simpático. Era alto, um pequeno excesso de gordura não prejudicava a aparência, cabelo e barba louros, testa lisa, sem rugas, rosto mais pálido que rosado e dentes perfeitos.
Sereno, fleumático, de olhar transparente, pálpebras imóveis, era o tipo acabado do inglês de sangue frio. Nos diversos aspectos de sua existência, esse gênero de cavalheiro transmite a impressão de agir com calma absoluta em qualquer situação. Efetivamente, Phileas Fogg personificava o equilíbrio. Era um daqueles homens tão exatos quanto um cronômetro. Nunca demonstrava pressa. Mostrava-se econômico até na mínima atitude. Não dava um passo a mais do que o necessário, sempre escolhia o caminho mais curto, evitava gestos supérfluos. Ninguém nunca o vira comovido ou perturbado. Jamais se apressava, mas sempre chegava pontualmente. A vida a seu lado prometia ser calma ao extremo, rotineira, sem surpresas de qualquer espécie. Para Jean Passepartout parecia o patrão ideal. Após 5 anos trabalhando como criado na Inglaterra, o francês havia procurado com empenho um patrão em cuja casa pudesse viver sem sobressaltos. Passepartout não era o tipo de empregado pernóstico, de nariz para cima, que provoca antipatia ao primeiro olhar. Pelo contrário, tratava-se de um rapaz simpático e de boa aparência, meigo e serviçal, com o rosto arredondado e sorriso pronto, muito amigável. Seus olhos eram azuis, a pele corada, o rosto cheio, o peito amplo, o corpo robusto e os músculos vigorosos. Também era muito forte, graças aos exercícios praticados desde o início da juventude. Os cabelos castanhos estavam sempre desalinhados. Só passava 3 vezes o pente e já se julgava bem arrumado. Após passar a primeira parte da juventude vivendo como vagabundo, o rapaz aspirava ao repouso. Viera tentar a sorte na Inglaterra. Até agora não conseguira se fixar em parte alguma. Trabalhara em 10 residências. Em todas, os patrões eram caprichosos, quando não extravagantes. Interessou-se quando soube que Phileas Fogg procurava um criado. Soube que a vida do cavalheiro era absolutamente metódica, sem festas, recepções ou viagens. Era o que lhe convinha. Apresentou-se e foi admitido nas circunstâncias já descritas. No seu primeiro dia de trabalho, após 11h30 da manhã, Passepartout ficou só na casa do patrão. Começou a inspeção. Percorreu toda a residência, do porão onde ficava a adega ao sótão. Gostou da mansão, bem cuidada, limpa, severa, bem organizada para o serviço doméstico. Atendia a todas as suas necessidades de luz e calor. Encontrou sem dificuldades o quarto que lhe era destinado no segundo pavimento e que lhe convinha muito. Campainhas elétricas e tubos acústicos comunicavam seu aposento com o térreo e o primeiro andar. Sobre a chaminé da lareira, sim, seu quarto possuía uma, havia um relógio elétrico ligado com o do quarto de dormir de Phileas Fogg. O pêndulo de ambos soava, ao mesmo tempo, segundo após segundo. "É tudo o que eu queria! O que eu queria!" exclamava Passepartout. Também encontrou afixada no relógio a programação de trabalho cotidiana. Apresentava todos os pormenores do serviço, desde as 8 da manhã, quando Phileas Fogg se levantava, até as 11h30, quando saía para almoçar no clube. Chá e torradas a serem servidos às 8h23. A água para fazer a barba na temperatura exata às 9h37. Desde as 11h30 da manhã até meia-noite, quando o patrão ia dormir, tudo era anotado, previsto e regulamentado. O novo criado resolveu memorizar as tarefas programadas em detalhes. O guarda-roupa de Phileas Fogg era bem suprido e maravilhosamente organizado. Cada calça, casaco ou colete tinha o número afixado. Havia também um registro de entrada e de saída com os números de cada peça de roupa e a indicação de quando deveria ser usada em função da estação do ano. Para os calçados, havia igual disposição. Os móveis da casa eram confortáveis. No quarto de dormir, havia um cofre de bom tamanho, cuja construção o protegia de roubos e incêndios. Também não se notava a presença de armas. Tudo ali denunciava os hábitos pacíficos do morador. Depois de seu exame minucioso, Jean Passepartout esfregou as mãos de contentamento. Exclamou em voz alta, feliz da vida: "Excelente! Exatamente o que eu queria! Eu e o Sr. Fogg vamos nos entender perfeitamente. É um homem caseiro e metódico. Ora, não me desagrada nem um pouco servir a um homem tão previsível quanto uma máquina.
É o trabalho com que sempre sonhei. E aí, gostou da história até aqui? Então comenta qual foi a sua parte favorita. Deixa o seu like e se você ainda não foi inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo. E se você já for, clica também e ativa o sininho para receber a notificação quando eu lançar a continuação. Nos vemos no próximo capítulo.